Então vamos dar continuidade ao estudo bíblico. Nós estamos falando sobre arrependimento e nessas últimas semanas nós temos falado sobre o que significa ser regenerado e o significado de justificação. E a continuidade de hoje é exatamente isso. Na semana passada nós vimos como somos justificados, né? Pelo menos começamos o tópico como somos justificados. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tópico, como somos justificados. Vimos na semana passada que é unicamente pela graça de Deus. O que é justificação? Vamos relembrar? Justificação é ser tornado justo por Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus Cristo. Quando você se entrega a Jesus, na verdade. Né? E hoje nós vamos dar continuidade a como somos justificados com o tópico recebemos como somos justificados quando recebemos pela fé em Jesus. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Diz assim, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, isso é, tornados justos, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados mediante a fé. E você só tem paz com Deus mediante Jesus Cristo. Quem ainda não colocou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, não tem paz com Deus. Não tem um relacionamento pacífico com Deus. Eu estava lendo hoje um livro, um trecho de um livro de um autor chamado Malcolm Smith, que é Esgotamento Espiritual, e ele ataca veementemente a religião. A religião não tem nada para dar às pessoas. O que as pessoas confundem é que pensam que o cristianismo é mais uma religião quando não é. Então, a paz com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. Outro texto que recebemos pela fé em Jesus, a justificação, está em Romanos 10, 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui está mostrando como uma pessoa é salva, confessando Jesus como Senhor. Aí sim a pessoa é salva. Confessar significa dizer a mesma coisa. Se Deus diz que a pessoa está errada, você diz, eu estou errado. Se Deus diz, você precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso está escrito na palavra de Deus, a Bíblia, você repete a mesma coisa que Deus diz. Diferentemente de muitos que acham que os crentes ou discípulos de Jesus sofrem lavagem cerebral, não é verdade isso. Na verdade, o que ocorre é que nós repetimos o que Deus fala. Não só repetimos, como obedecemos ao que está na palavra de Deus. Então, o único processo pelo qual uma pessoa, um ser humano, se torna um filho de Deus é crendo em Jesus Cristo. E isso é muito mais do que só dizer, eu creio em Jesus. É obedecer à palavra de Deus. A partir desse momento, a pessoa se torna um filho de Deus. E o versículo 10 diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, isto é,
vem do grego homologeu. Confessar significa dizer a mesma coisa a respeito da salvação. Só há esse processo, só há esse procedimento para alguém se tornar um filho de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa no Twitter, lá dos Estados Unidos, e ele estava condenando o cristianismo. E eu expus a ele que o cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Então, é muito mais do que uma religião. Se o cristianismo fosse uma religião, Jesus não teria atacado tanto os fariseus da sua época, que eram os religiosos, os fariseus e saduceus. Atualmente também nós temos muitos religiosos. São aqueles que vão aos templos, mas que não têm uma vida com Deus nas suas próprias casas.